بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. First, I want to tell you that when I ask you to put a question, every question is welcome. Primeiro, ele quer dizer que quando ele nos diz para colocar uma pergunta, toda pergunta é bem-vinda. It is very, very, very difficult to upset me with one question. Ele disse que é muito, muito, muito difícil deixar ele zangado por causa de uma pergunta. And generally, it is difficult to upset me. E de maneira geral, é difícil deixar ele zangado. If I am upset with someone with his disease, I give him a problem plus his disease. Se eu ficar zangado com alguém que tem uma doença, eu dou a ele um problema além da doença. We are like in one hospital. Nós estamos como se fosse um hospital. And people must speak about her problems and say and explain the problems. If not, we cannot give a medication to the disease. E as pessoas devem poder falar sobre os seus problemas, sobre as suas doenças, senão ele não pode dar um medicamento para a doença. If we go to the doctor and we say, I will not tell him this, he will be upset. I will not ask him this, I will be upset. We will not finish with your diseases, never. Se nós formos ao médico e falarmos, não vou fazer essa pergunta porque ele vai ficar chateado, não vou dizer isso porque ele vai ficar chateado, nós nunca vamos ficar livres da nossa doença. So be sure, inshallah, with the help of Allah, that you cannot upset me. Então tenham certeza que com a ajuda de Allah, inshallah, vocês não conseguirão deixá-lo zangar. You can say a question, you can say bad things, you can insult me, you can do everything. You have the permission to do everything with me. Vocês podem fazer perguntas, vocês podem falar coisas ruins, podem me insultar, vocês têm permissão para fazer qualquer coisa comigo. One sheikh has a big responsibility. Sheikh tem uma responsabilidade grande. And he has a responsibility for every word or thing that he do. E ele tem responsabilidade por cada coisa que ele diz ou faz. And especially with the brothers and sisters. E especialmente com irmãos e irmãs. He can't even think bad about one brother or sister. Ele não pode nem pensar mal de um irmão ou irmã. Even think 1 second bad about brother or sister. Não pode nem por um segundo pensar mal de um irmão ou irmã. Because he is afraid for brother. Porque ele fica com medo pelo irmão ou pela irmã. If he think maybe if he is upset, maybe Allah can be upset. Ele pensa que se ele ficar zangado, talvez Allah fique zangado. So he is very afraid for his brothers and sisters. Então ele teme muito pelos seus irmãos e irmãs. And when things are serious, e quando as coisas são sérias, and there is danger in the life, e existe perigo na vida, one real sheikh think to take this on him and not on his brothers and sisters. O sheikh pega isso para ele e não sobre os irmãos e irmãs. Ele assume para ele e não transfere para os irmãos e irmãs. You cannot imagine this and you cannot understand it.
Vocês não podem imaginar isso e não podem entender isso. Sheikh Rajab says one day, O Sheikh Rajab disse um dia: if you meet me 5 minutes in this life, se você se encontrar comigo por 5 minutos nessa vida, in front of Allah, you can't say to Allah, I have met Sheikh Rajab 5 days, I want him with, because of this 5 minutes to help me now. se você estiver diante de Allah e você falar, eu encontrei com o Sheikh Rajab por 5 minutos, foi o Sheikh Rajab falou sobre isso, que se uma pessoa encontrar com ele por 5 minutos e essa pessoa estiver diante de Allah e falar, eu me encontrei com o Sheikh Rajab por 5 minutos e agora eu preciso que ele me ajude. So if one sheikh have this love for the brothers and sisters, how can they upset him? Então, se um Sheikh tem esse amor pelos irmãos e irmãs, como eles podem deixá-lo zangado? So when I ask you to give a question, don't worry. Say what you want. Então, quando eu disser abrir para perguntas, não se preocupem, falem o que vocês quiserem. So we will start today to speak about Hikam ibn Ata'illah. So Ibn Ata'illah, it is one sheikh from Egypt. Ibn Ata'illah é um Sheikh do Egito. We will try to speak about him, his biography a little. Nós vamos tentar falar sobre ele, um pouco da biografia dele. First, we will speak about his sheikh. His sheikh is Abu al-Abbas al-Mursi. Primeiro nós vamos falar sobre o Sheikh dele. O Sheikh dele era Abu Abbas al-Mursi. And the sheikh of Abu al-Abbas al-Mursi is Abu al-Hasan Shazili. E o Sheikh de Abu Abbas al-Mursi was Abu Hassan Shadili, right? Abu Hassan. Shadili, yes. Abu Hassan Shadili. Shadili is the master of Tariqa Shadiliya. O Shadili é o mestre da Tariqa Shadiliya. He is originally from Morocco, from the north of Morocco. Ele é originalmente era do norte do Marrocos. And this Sheikh Abu al-Hasan Shadili was one big scientist. E o Sheikh Abu Hassan Shadili era um grande cientista, um grande sábio. When we say very big scientist, it means that he learned a lot of things. Quando nós falamos isso, queremos dizer que ele aprendeu muitas coisas. Intellectually. Intelectualmente falando. But after finishing this science, he noticed that his heart is very hard. Mas depois que ele terminou de estudar essas ciências, ele notou que o coração dele era muito duro. We can learn a lot of science, but we cannot change the heart with learning science. Nós podemos aprender muitas ciências, mas nós não podemos mudar o nosso coração através do aprendizado da ciência. We can learn science, but we can have disease in the heart, jealousy, a lot of disease. Nós podemos aprender as ciências, mas podemos ter muitas doenças no coração, como, por exemplo, inveja. So if we want to learn Islam, então, se nós queremos aprender o Islã, we must learn intellectually and change with the heart. Nós temos que aprender intelectualmente e mudar o coração. Because thinking about only intellectually and forgetting heart is very bad for one Muslim. Porque pensar apenas intelectualmente e esquecer do coração é muito ruim para um muçulmano. That's why in one time the Muslims start to speak about tasawwuf. É por isso que a partir de um determinado momento os muçulmanos começaram a falar sobre tasawwuf. So tasawwuf, it means the education of the heart and the soul. Tasawwuf significa educação do coração e da alma. Changing our heart, educating our heart. Mudar o nosso coração, educar o nosso coração.
This is the meaning of the science of tasawwuf. Esse é o significado da ciência do Tasawwuf. So tasawwuf, it is Islam, because Islam came to change us from outside and inside. Então, Tasawwuf é Islã, porque o Islã veio para nos mudar por fora e por dentro. So some people now are attached to the words. Algumas pessoas hoje estão apegadas às palavras. It is, are you tasawwuf? Are you Sufi? Are you not Sufi? Are you Muslim? Are you which branch? We are lost in these nominations. As pessoas perguntam, você segue Tasawwuf? Você é Sufi? Você é muçulmano? Você é de que ramo? Nós estamos perdidos nesses nomes. The word who is englobing all this is Islam. A palavra que engloba tudo isso é Islã. Tasawwuf is one part of Islam. Tasawwuf é uma parte do Islã. The global things, the science is Islam. A ciência global é Islã. So if we find the way of find people who are learning as Islam with the apparent Islam and the inside Islam, it is our guide. Se nós encontrarmos alguém que nos está ensinando o Islã da forma aparente e a forma interna, essa é a pessoa que está nos ensinando o Islã, que é o nosso guia. If we are lost in one desert, se nós estivermos perdidos num deserto, and we cannot find one drop of water for days, e se nós não conseguimos encontrar uma gota de água, and we find one man with water, nós encontramos um homem com água, and he gives us water, and we drink, and we feel better. E ele nos dá água, nós bebemos e nos sentimos melhor. And after this we are asking him, excuse me, are you Sufi or not Sufi or Muslim or which branch you are? E depois disso nós vamos perguntar, você me desculpe, você é Sufi, é muçulmano, qual o ramo a qual você pertence? You were looking for water or for the nomination, the appellation of people who is giving you water? Você estava querendo água ou buscando a nominação da pessoa que te deu a água? All this, it is words. Tudo isso são palavras. And we are looking for the reality of the words, not for the words. E nós estamos buscando pela realidade das palavras e não pelas palavras. So Abu al-Hasan Shadili was one very big scientist. Então Abu Hassan al-Shadili era um grande sábio. But he felt that his Islam were only superficial, in the heart nothing. Mas ele sentia que o Islã dele era só superficial, o coração não tinha nada. So he was looking for one master for this, for the education of his heart. Então ele estava buscando por um mestre para educar o coração dele. So he was living in Morocco. Então ele estava vivendo no Marrocos. And you know that Morocco, it is the extreme Occident of the Muslim world. E vocês sabem que o Marrocos fica no extremo ocidente do mundo muçulmano. And he was living in the 5th century. E ele viveu no 5º século, no século V. And in this time, Baghdad was known by awliya, by wali. E nessa época, Bagdá era conhecido pelos seus auliya and scientists. E cientistas. So he traveled from Morocco to Baghdad to look for one sheikh. Então ele viajou de Marrocos para Bagdá para procurar por um sheikh. So it is one obligation for one Muslim to look for one master for his education. Então é uma obrigação para o muçulmano buscar um mestre para a sua educação. We cannot have disease and stay at home and not look for a doctor. Nós não podemos estar doentes e ficar em casa sem procurar por um médico. We must be crazy to stay at home when we have disease. Nós devemos ser loucos para ficar em casa se nós estamos doentes. So it is one obligation to travel. Então é uma obrigação viajar.
always you need to travel. Você sempre precisa viajar. Physically traveling. Viajar fisicamente. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam traveled from Mecca to Medina. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viajou de Meca para Medina. And his companions traveled from Mecca to Medina. E os companheiros dele viajaram de Meca para Medina. This physical effort to travel to one master for education, it is one obligation in Islam. Esse esforço físico de viajar para um mestre é uma obrigação no Islã. So prepare yourself for traveling. Então se preparem para viajar. So Sayyidina Abu al-Hasan Shadili traveled from Morocco to Baghdad in Iraq. Então Abu Hassan Shadili viajou de Marrocos para Bagdá, no Iraque. So in Baghdad he was looking for one wali. Então em Bagdá ele começou a procurar por um wali, por um próximo de Deus. And he was going from wali to another one. Ele estava indo de um para outro. At the end, he arrived to one wali, he asked him, please, I am looking for one wali, one real wali for my education. Where is it? Where is he? Aí um momento ele chegou num wali e falou, por favor, estou procurando um wali para minha educação. Onde ele está? So this wali answered him, the biggest wali on the earth in this time, it is one wali in Morocco. Aí esse homem falou para ele, o maior wali nessa época é um wali em Marrocos. Which wali? He said him, Abd salam ibn Mashish. Aí esse wali falou, Abd salam ibn al-Mashish. So which region? He told them he is from the north of Morocco. Aí ele falou, mas de qual região? Ele é do norte do Marrocos. I am from the north of Morocco. Aí Abu Hassan Shadili falou, mas eu sou do norte do Marrocos. Which region? Que região? It is in Ghomara. Em Omara. I am from Ghomara. Aí ele falou, eu sou de Omara. He say, come back to Morocco, go back to Morocco, go to the mountain of Alam and ask for Abd Salam ibn Mashish. He is the wali for this time, for our world. Então o Ali falou para ele, volte para o Marrocos, vai para uma determinada montanha e procure por Ibn Mashish. Ele é o Ali dessa época. In this life, nessa vida, lot of times, muitas vezes, the very interesting and good things are very near to us and we don't see it. As coisas muito interessantes e boas para nós estão muito próximas e nós não vemos. Paulo Coelho stole the story and write it in Alchemist. Ele contou a história e escreveu no livro O Alquimista. You know it? We know him. I don't like him. He steals the stories from... He's one thief. Yes, that's why I don't like him. Ele é um ladrão. Você está falando que ele é um ladrão. Ele pega as histórias do Oriente Médio, depois escreve e fica rico. Yes, he's a thief. He's perfect. Don't like him. So Abu al-Hasan Shadili come from Baghdad to Morocco. Então, Abu Hassan Shadili voltou de Bagdá para Marrocos. Went to the mountain of Alam. Foi para a montanha de Alam. In the summit of the mountain, he found one small house. E no topo da montanha, ele encontrou uma pequena casa. Why he should make this travel? Por que ele devia fazer essa viagem? The sheikh who is near to him. O sheikh estava perto dele. Why Allah subhanahu wa ta'ala make this big travel without plane, without train, without cars, on foot, on boat, very hard travel? Why Allah subhanahu wa ta'ala making this travel? Por que ele teve que fazer essa viagem? Porque Allah subhanahu wa ta'ala
fez ele fazer essa viagem difícil sem trem, sem avião, sem carro, a pé, com barco? Por que ele passou por isso? Because he should deserve to meet the wali. Porque ele precisava merecer encontrar esse wali. He should pay the price to show his sincerity. Ele devia pagar o preço para mostrar a sinceridade dele. In the way of Allah, everything has a price. No caminho de Allah, tudo tem um preço. He was looking sincerely for the wali, so he should pay the price. Ele estava buscando sinceramente pelo wali, então ele devia pagar o preço. And this big travel was the price. This big effort was the price. E essa grande viagem, esse esforço, foi o preço. This is one murid, one student. Esse é um murid, um aluno, um estudante. This is one sincere, one man looking for Allah. Esse é um homem sincero buscando por Allah. There is no way to compare us with these people. Não existe meio de nos comparar com essas pessoas. We were staying on our sofa in our salons. Nós estamos sentados em nossos sofás, nas nossas salas de estar. We eat a lot, we drink a lot. Nós comemos muito, bebemos muito. And we start to speak. This is one wali, this is not one wali, this is one scientist, this is one. E nós começamos a dizer, esse é o wali, esse não é o wali, esse é sábio, esse não é sábio. So don't be surprised if you don't have nothing, you don't win anything in your way. Então não se surpreenda se você não tiver nada e não ganhar nada no seu caminho. You don't pay the price. Você não paga o preço. You don't make effort. Você não faz esforço. You don't travel to look for the educator. Você não viaja para buscar por um educador. So Sayyidina Abu al-Hasan Shadili went to the summit of the mountain and knocked on the door of the sheikh. Então, Abu Hassan al-Shadili foi até o topo da montanha e bateu na porta do sheikh. Abu al-Hasan Shadili was one very big scientist, so he has a very big value in the society. He was dressed good, he was one scientist, one big personality. E Abu Hassan Shadili era uma pessoa importante na sociedade, ele era importante, se vestia bem, era valioso na comunidade. So when he knocked on the door, one man opened the door. Quando ele bateu na porta, um homem abriu a porta. And he was very normal. E era um homem muito normal. Very ordinary, he's dressed his way, nothing showing that he is one wali. Muito comum, nada que indicasse que ele era um wali. So in his mind, Abu al-Hasan Shadili said, this man cannot be one wali, he will be my educator. Look how he is. Então, na cabeça dele, Abu Hassan Shadili pensou, esse homem não pode ser o meu mestre, meu educador, olha como ele é simples, comum. We can know in the life, we can know a lot of things. Na vida nós podemos saber muitas coisas. But we cannot know the relation between people and Allah. Mas nós não podemos saber a relação das pessoas. We cannot have a judgment with the appearance, with the dress, with how he is speaking. Nothing can help us to know what is the relation between people and Allah. Nós não podemos fazer julgamento pela maneira como a pessoa veste, com a aparência dela. Nós não sabemos qual é a relação de ninguém com ela. For example, now we are in this group. Por exemplo, agora nós estamos nesse grupo. I am putting myself like one sheikh. Eu estou me colocando como um sheikh. I'm speaking and showing that I have scientists and speaking to you, the ignorance. Eu estou falando e mostrando para vocês que eu tenho conhecimento, vocês ignorantes. So I believe that I am someone. Então eu acredito que eu sou alguém. The appearance is like this. A aparência é assim. But the reality, who is the next, the most next to Allah, who know this? Mas a realidade, quem é o mais próximo de Allah, quem sabe? Me or one of you? Ele ou um de nós?
We can know this. Nós sabemos isso? Only Allah knows this. Só Allah sabe. Probably not me, Provavelmente não eu, because I am in situation to be proud. porque eu estou numa situação de estar orgulhoso. And maybe one of you is silent, not apparent. He has the best relation with Allah. E talvez um de vocês que está quieto, em silêncio, tenha a melhor relação com Allah. Don't use your mind to give a judgment about relation between people and Allah. Não use sua mente para emitir julgamentos sobre a relação das pessoas com Allah. So Abu al-Hasan Shadili, when he saw the Shaykh, he had this judgment in his mind. I am scientist, I have a lot of science. Look, this one, he's dressed bad. He looks like anyone. He cannot be my Shaykh. Então, Abu Hassan Shadili teve esse pensamento na cabeça dele. Veja bem, eu sou um cientista, sei muitas coisas. Olha para esse homem, um comum, ordinário, ele não pode ser meu sheikh. So Abu al-Hasan Shadili said to Abd al-Salam, to Ibn Mashish, I am coming because I was in Baghdad and they told me the Sheikh is, so I'm coming you to be my Sheikh. Então, Abu Hassan Shadili disse para Ibn Mashish, eu estou vindo aqui porque eu fui até Bagdá e me disseram que eu devia vir para você, vai ser meu sheikh, meu educador. So Sheikh told him, if you want to be my student, go to the water, there is water, make your ablution. Então o sheikh falou para ele, se você quiser ser meu aluno, vai até ali a água e faça sua ablução. So the Sheikh, Abu al-Hasan Shadili, went to the water, made his ablution, and came back to the Sheikh. Então Abu Hassan Shadili foi até a água, fez a ablução e voltou para o sheikh. So he knocked on the door. The Sheikh opened the door. He told him, why you didn't make your ablution? Go to make ablution. Aí ele bateu na porta e Ibn Mashish abriu a porta e falou, mas por que você não fez a ablução? Eu disse a você para fazer a ablução. So a second time, Abu al-Hasan Shadili wanted the water. Make ablution. He's one scientist. He knows how to make ablution. Então, So he make it good and come to the Sheikh and knock to the door. Então Abu Hassan Shadili foi de novo na água, ele é um sheikh, ele sabe como fazer a ablução. Fez perfeito, tudo como devia ser. Voltou, bateu na porta de Ibn Mashish de novo. So Sheikh opened the door. I told him, I told you make ablution. Ibn Mashish abriu a porta e falou, mas eu disse a você para fazer a ablução. So in this time, he started to think, I am sure he's not speaking about the external ablution. When I come to him, I see myself better than him. And when I see myself better than my educator, I will not learn from him. Though the obstacle between me and him is my scientist. Então, quando ele ouviu isso, Abu Hassan Shadili começou a pensar, eu quando vim até o meu sheikh, até ele, eu pensei que eu sou melhor do que ele. Então, o obstáculo entre eu e o meu sheikh é a minha ciência. Ele não está falando de algo externo, ele está falando de algo interno. So when we learn science and we feel bigger, it is one bad science. Quando nós aprendemos a ciência e nos sentimos grandes, essa é uma má ciência. The good science is the science when we learn it, it makes us humble. A boa ciência é aquela que quando nós aprendemos, nos torna humildes. So more we learn, more we are humble. Então, quanto mais nós aprendemos, mais humildes nós ficamos. When more we learn, we see that we don't know anything. Quanto mais nós aprendemos, nós vemos que nós não sabemos nada. And the maximum that we can learn is that we don't know anything. E o máximo que nós podemos aprender é de que nós não sabemos nada. It is like every science. É como qualquer ciência. For example, biology. Por exemplo, biologia.
when we start to learn biology and we are in first or second year, we start to learn some things and we feel that we think that we know things. Por exemplo, biologia, quando a gente está no primeiro, segundo ano, a gente começa a aprender um pouco de biologia, a gente começa a saber das coisas. We start to speak and to show that we know. The eye is like this, the ear is like this, the heart is like this. Nós começamos a falar o que a gente sabe. Os olhos são assim, os ouvidos são assim, o coração é assim. But the big scientist, mas o grande cientista, when he learned a lot of things and the details of our body and the biology, and more he learned, more he know that he don't know anything, and at the end he say, we don't know anything. Então, mas o grande cientista, quanto mais ele aprende sobre a biologia e sobre o nosso corpo, mais ele sabe que ele não, no final ele diz que não sabe nada. So the obstacle between you and the sheikh is your knowledge. Então, o obstáculo entre você e o sheikh é o seu conhecimento. Knowledge who makes you proud is very bad knowledge. O conhecimento que faz de você uma pessoa orgulhosa é um conhecimento muito ruim. That's why sometimes the brother and sisters start to give judgment on sheikh. É por isso que às vezes o irmão ou a irmã começa a fazer julgamentos do sheikh. And he start to look how sheikh is speaking, how he's behaving, and telling this is good, this is not good, why he did this, this is not bad, this is not good. É por isso que aí o irmão ou a irmã começa a fazer julgamento do sheikh, como ele fala, como ele se comporta, como ele falou isso não é bom. He wants to judge sheikh. Sheikh is like this. Ele quer julgar o sheikh é desse jeito, desse tamanho. And his brain is like this. E a mente dessa pessoa é pequenininha. He wants to put this in this. Ele quer botar essa coisa grande que é o sheikh dentro desse coisa pequenininha. So keep calm. Então, fique calmo. And know your value. E conheça o seu valor. Try to learn. Tente aprender. Don't try to judge. Não tente julgar. When students start to try to judge the master, quando os alunos começam a tentar julgar o mestre, it is the beginning of the end of the relation. É o começo do fim da relação. Sayyidina Musa was one prophet. Sayyidina Musa era um profeta. And he started to judge the behavior of Khadir, his master. E ele começou a julgar o comportamento do mestre dele. What was the result of this? Qual foi o resultado disso? Finish the relation between them. Cortou a relação entre eles. And couldn't profit from the science of Khadir. E ele não pôde se beneficiar da ciência de Khadir. So if you want to profit from Sheikh, então se você quer se beneficiar do sheikh, don't use your knowledge. Não use seu conhecimento to judge his knowledge. Para julgar o conhecimento dele. So Abu Hassan Shadili made this mistake. Então Abu Hassan Shadili cometeu esse erro. So the third time when he wanted to make ablution, então a terceira vez quando ele foi fazer a ablução, he said before making ablution, he said, "Oh Allah, I am cleaning myself from my science." Aí ele falou, oh Allah, eu estou me limpando da minha ciência. So he forgot his science. Então ele esqueceu a ciência dele, o conhecimento. And became one simple man, one ignorant. E se tornou um homem simples, um ignorante. So he made ablution with this intention. Então ele fez a ablução com a sua intenção. And went
to the sheikh and knocked to the door. E foi para o Sheikh e bateu na porta. And when sheikh opened the door, he told him, now you made ablution. Aí o Sheikh abriu a porta e falou: agora você fez a ablução. Come inside. We can start now. Entre, nós podemos começar agora. The level of the beginning of learning is the level 0. O começo do nível do aprendizado é 0. And 0 is one big level. E 0 é nível muito grande. Very, very, very big level. Muito, 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 muito grande. And believe me that we are minds, then 0. E acreditem em mim que nós estamos muito, muito, muito abaixo de 0. And what is the things that makes us minds, then 0? O que nos faz ficar muito abaixo de 0? It is our knowledge. É o nosso conhecimento. The obstacle between you and Sheikh is your knowledge. O obstáculo entre você e o seu Sheikh é o conhecimento. So if you have the level 0 and you come to the Sheikh with 0 knowledge, it is very important for you. Se você está no nível 0 e vem para o Sheikh com 0 em conhecimento, é muito bom para você. So Abu al-Hasan Shadili, when he forgot and cleaned himself from his science, he reached the biggest level for him. For this time, it is the level 0. Então, quando Abu Hassan Shadili se livrou da ciência dele, ele alcançou o máximo de nível para ele naquele momento, que era o nível 0. And Sayyidina Abu Hassan Shadili spent a lot of time with his sheikh. E Abu Hassan Shadili passou muito tempo com o sheikh dele. And after sheikh told him, go now from Morocco, you will not give the result, the fruits of your knowledge in Morocco, it will be in Egypt. E aí, quando ele, depois de ficar muito tempo, Ibn Mashish, que é o sheikh, falou para ele, vai embora, os frutos do seu trabalho não vão aparecer no Egito. Não vai aparecer no Marrocos, vai para o Egito. So what do you think if we try now to reach this level 0? Então, o que vocês acham se nós tentarmos chegar nesse nível 0? Who knows something about Islam? Quem sabe alguma coisa sobre Islã? We don't know anything. Nós não sabemos nada. Who knows something about Sheikh? Quem sabe de alguma coisa sobre o sheikh? We don't know anything. Não sabemos If we can reach this and go out from the judgment to be in the humble, it is one very big level, believe me. E se nós pudermos sair disso, do julgamento, e chegar nesse ponto de sermos humildes, é um grande nível, acreditem em mim. The obstacle between you and Allah is you. O obstáculo entre você e Allah é você. How much time we spent at Maria? Small time, Sheikh. Small time. Very small time, Sheikh. Minus than 0. No. About 40 minutes. About 40. It is 10 o'clock, Maria, in Morocco. Really? It's not even 6 o'clock here for us. I know that this story is very nice to hear. Yes, it is. Yes, it is. But the most important than hearing, it is to practice. Yes. But it's good to hear. It's good to hear. We learn like that better. It's better. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Do you have questions? We didn't start yet. Winston. What we call it? Wisdom? Yes, the wisdom. And next time, inshallah, maybe next time or next time. This introduction.
Você está perguntando se... Ele falou que ainda nem começou, né? Propriamente na Hikmah, na sabedoria de Ibn Taymiyyah. Mas você está falando se tem perguntas. Não? Everybody wants to be zero now, She. Everybody wants to be zero. They don't want to ask, don't know anything, I don't know even what to ask. So, I think there is no question. Não tem perguntas? Tá bom. There is one question. Brother Miguel, é possível unir Islã e ciência? Is it possible to join Islam and science? What you mean, Miguel? O que você quer dizer, Miguel? Ciência acadêmica, né? Que é possível unir conhecimento islâmico, ciência acadêmica, conciliar os dois conhecimentos, né? He's speaking about conciliate Islam and academic knowledge. Why there is problem to conciliate the two science? I know what he's talking about. Ele está perguntando por que isso. Existe problema em conciliar essas duas coisas? É porque a maioria dos meus amigos são ateus, marxistas, materialistas, e eu acho que se a gente conseguir essa conciliação entre o conhecimento islâmico, o que está no Alcorão e tal, com a ciência, a gente pode ter um entendimento com os ateus, digamos assim, com os materialistas, né? He said that it's because most of his friends are atheists and Marxists, and if it's possible to find a way to conciliate Islam with this frame of mind, he could bring more people or make it easy to communicate to these people. Islam is not close to the science generally, every science. O Islã não é próximo da ciência de maneira geral. There is two types of atheists. Existem dois tipos de ateus. There is, like in Muslims also, there is two types of Muslims. Existem dois tipos de ateus, assim como os muçulmanos. Existem dois tipos de muçulmanos. There is one atheist, he is atheist because he didn't find anything more important and he's looking for the truth. Tem um ateu que não conseguiu encontrar nada mais importante e está buscando pela resposta, buscando a resposta. And there is one atheist who don't want to look for the truth and he is attached to his knowledge and don't want to leave it for his ego. E tem um ateu que não está buscando pela verdade, ele está apegado ele se apega àquilo àquele que ele conhece e não quer abrir mão por causa do seu ego. The Marx, he said the religion is the opium of people. O marxista, Marx disse que a religião é o ópio do povo. Why he said this? Por que ele diz isso? Because he found the Catholic, the church in very bad situation. Porque ele encontrou a Igreja Católica em uma situação muito ruim. And the people of church was learning to people, you must believe and don't discuss. E as pessoas da igreja estavam ensinando às pessoas, você deve acreditar e não discutir. Don't use your brain, your intelligence, your brain. Não use sua mente, o seu intelecto. Only believe. Apenas acredite. Do all what you want and come to the man of church. He will tell you Allah
forgive you. Faça o Go. que você quiser, e depois venha para o homem da igreja e ele vai dizer, Deus te perdoa, e pronto, pode ir. And church got a lot of power, and don't let people to believe to think with his brain. E a igreja conseguiu muito poder e não deixava as pessoas pensarem. And they were telling them, Jesus is the Son of God, and God God is God, and Jesus is God, and Holy Spirit. Spirit, it is God. They are three, they are one. Three, it is equal to one. One, it is equal to three. And people were lost with this. E eles estavam dizendo para as pessoas que Deus é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, é 3 em 1, 1 em 3, e as pessoas estavam perdidas com isso. So Marx was speaking about what he found in front of him. Então Marx estava falando em relação àquilo que ele encontrou diante dele. And he was right. E ele estava certo. Like now, for example, Como agora, por exemplo. if you go to Islam also, Se você for para o Islã também. and some Muslims, when he has problem, the only things he thinks about is to make dua. Os muçulmanos, quando tem um problema, a única coisa que eles pensam é suplicar. And I know a lot of people who has problem, they don't do anything, and they asking me, make sheikh for us dua. Várias pessoas que têm problemas, eles não fazem nada e falam, oh, sheikh, suplica por mim. So if I see people, if I have one broken table, então, se eu tiver uma mesa quebrada, and you see me in front of this table, supplicating Allah, oh Allah, repair this table. E você me vê em frente dessa mesa quebrada e falar, oh Allah, conserte essa mesa. What people will think about me? O que as pessoas vão pensar de mim? Of course, this is opium of people. Claro que isso é o ópio do povo. This is not religion. Isso não é religião. So this problem existed in Catholic and exists in Islam also. Então esse problema existia na Igreja Católica e existe no Islã também. When we see this behavior, we will hate religion. Quando nós vemos esse comportamento, nós vamos odiar a religião. But this is not our religion. Mas essa não é a nossa religião. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, one man come to him. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, homem foi até ele. And this man had lot of camels with one disease on the skin. E esse homem tinha monte de camelos com uma doença na pele. And they come to Sayyidina Muhammad, they say to him, oh Sayyidina Muhammad, make dua that Allah for my camels. Aí ele falou, oh, profeta Muhammad, suplique para Allah para ele curar meus camelos. So Sayyidina Muhammad told him, I will make supplication, but help me with oil. O profeta Muhammad falou, sallallahu alaihi wasallam falou, eu vou fazer a súplica, mas me ajuda com óleo. So put oil of disease on the skin of your camels, and after this come to make dua. Então, ponha óleo para a doença da pele nos seus camelos e depois disso faça a súplica. So in Islam is calling people for science. Come to discuss. Come to show us your science. O Islã está chamando as pessoas para discutir. Venha com a sua ciência. Venha discutir com a sua ciência. When some religious people are afraid from science because they don't know Islam. Quando as pessoas religiosas estão com medo da ciência é porque elas não conhecem o Islã. So because he don't know Islam and he cannot discuss with science people, he told them go away. Porque eles não conhecem o Islã, não são capazes de discutir com pessoas da ciência, então mandam eles para. We can conciliate between science and Islam, but we cannot conciliate between science and ignorant Muslims.
Nós podemos conciliar entre ciência e o Islã, mas não podemos conciliar entre a ciência e o muçulmano ignorante. And you can see in the civilizations of Islam, when Islam come to the people, what revolution of science was in the Muslim world, E você, in mathematics, in science, in biology, in every. e quando você vê quando o Islã veio surgiu no mundo, a revolução, ele foi levar até as pessoas, a revolução em termos de ciência que aconteceu no mundo, matemática, ciência, biologia. And the best, it is not my word, the best time of conciliation between civilizations and between religions was in Córdoba, in Andalusia. E isso não são as minhas palavras, mas o momento em que houve a maior conciliação entre a religião e a ciência foi em Córdoba, na Andaluzia. And there was all of scientists from Jewish, from church, for Catholic, scientists from Islam, and it was open. E havia os sábios entre os judeus, os católicos, os muçulmanos, e era aberto. So Islam is open to all science. Então, o Islã é aberto para todas as ciências. But ignorant Muslim is afraid from science. Mas o muçulmano ignorante tem medo da ciência. Claro, Miguel? Claro, Xê. Muito claro. There is one question from Brother Giovanni, uma pergunta do irmão Giovanni. Como podemos saber se estamos humildes em nossa jornada do Tasawwuf? Brother Giovanni, how can we know if we are humble in our path of Tasawwuf? Humble with people around you. Sendo humilde com as pessoas ao seu redor. Do you feel bigger, Você smaller than the others? Você se sente mais importante ou menor do que os outros? When you are with others, you want to show your knowledge. Quando você está com outros, você quer mostrar o seu conhecimento? You know to learn from others. Sorry, Xê. You want to learn from others. Você quer aprender com as outras pessoas? With your wife. Com a sua esposa? Humble with your wife, Giovanni. Humilde com a sua esposa, Giovanni. So if I want to know if you are humble, the first person what I will ask this is your wife. Se eu quiser saber se você é humilde, a primeira pessoa que eu vou perguntar é a sua esposa. There is one question. Acabou, Giovanni? Ou você caiu? Não sei. I'm not sure if he's still online, but anyhow. There is more one question. Ok, Xê? O irmão Thomas está perguntando como saber quais defeitos ou nafs negativos devemos trabalhar primeiro. How can we know which... faltou a palavra defeito. Which problems, it's not the word, but which problems, defects or negative nafs we should work first? How should we know what the negative qualities we should work first? To stop speaking. Parar de falar. And thinking, using brain more than tongue. E parar de falar e usar a mente mais do que a língua. And listen more than speaking. E ouvir mais do que falar. And when something happened and you have one reaction, don't do anything. E quando algo acontecer, você tiver uma reação, não fazer nada. When something happens
the first reaction is the reaction of our ego. Quando algo acontece, a primeira reação é a reação do nosso ego. We are angry, we want to speak something bad, we stop. Nós estamos zangados, queremos falar alguma coisa ruim, a gente para. If you can control this, Se você pode controlar a língua, 50% is done. 50% está resolvido. And believe me, it is difficult. E acredite em mim, é difícil. It is more easy to say it than to practice. É mais fácil falar do que praticar. Barakallahu fikum. Wafikum, Sheikh. Wafikum. Happy New Year. Happy New Year, Sheikh. Happy New Year to you and your family.